Existem muitas formas de se criar filhos e, infelizmente, o estilo controlador é uma das formas mais comuns. Nesse tipo de criação, em vez de os pais apoiarem os filhos de modo que eles possam ser eles mesmos e desenvolverem suas próprias identidades, eles tentam modelar a criança dentro daquilo que eles pensam que ela deve ser. E nesse vídeo, conheceremos 7 sinais de que você pode ter tido pais controladores. Uma das características mais marcantes dos pais controladores é o fato de terem expectativas irrealistas em relação à criança. Quer dizer, eles querem que a conduta da criança seja perfeita, sendo que essa perfeição toda é uma mistura de objetivos irracionais, não saudáveis e inatingíveis. Por exemplo, é comum que esses pais exijam obediência cega, só que nenhuma criança saudável obedece cegamente aos pais. De vez em quando, ela vai procurar uma maneira de desobedecer, porque é uma forma de ela construir a própria identidade, de experimentar um pouco de autonomia. Uma segunda forma de controle é a criação de situações para que a criança fracasse. Uma maneira de fazer isso é pedir que ela faça coisas sem ensiná-la primeiro, e quando a criança não consegue fazer direito, é punida. Uma terceira prática muito comum é justamente a criação de regras e controles injustos e direcionados apenas à criança, ou a algumas pessoas da casa, mas não a todas. E na maioria das vezes, essas regras e princípios não são explicados, então a criança se desenvolve sob controle estrito, sem nem saber o motivo de receber esse tratamento. Ela só sabe que precisa obedecer, porque esse é o desejo dos pais. É claro que as punições não poderiam ficar de fora dessa lista, já que sempre que a criança não consegue corresponder ao que os pais desejam, ela é controlada e punida. E claro, sem nenhuma explicação. As formas de punição e controle podem variar e incluem gritos, agressão física, invasão de privacidade, intimidação, ameaças ou isolamento. Mas também existem formas de punição e controle sutis, como chantagens e maneiras de fazer a criança se sentir culpada. Uma quinta coisa muito presente em ambientes autoritários é que a criança é vista como um subordinado, em vez de ser aceita como um ser humano igual aos outros. Quer dizer, os pais e as outras figuras de autoridade se comportam como superiores. Logo, a criança não tem permissão para questionar nada. E mesmo que ela tenha algumas necessidades básicas atendidas, como alimentação, abrigo e roupas, os pais são emocionalmente distantes, egoístas e exigentes, o que fragiliza a autoestima da criança. Um sexto sinal tem a ver com o fato de que muitos pais controladores têm fortes tendências narcísicas. Eles acreditam, de forma consciente ou não, que aquela criança tem o propósito e a responsabilidade de atender às necessidades deles, e não o oposto. Eles veem a criança como uma posse, um objeto que está ali para servi-los. Então, em muitos casos, a criança atua como empregada doméstica, terapeuta, cuidadora e arrimo financeiro. Por fim, uma sétima característica desses pais é o fato de eles infantilizarem seus filhos adolescentes. Sim, porque como eles não veem os filhos como seres que precisam caminhar em direção à própria independência, fazem o possível para que eles se sintam incapazes e vivam de acordo com seus interesses. É muito comum que esses pais justifiquem esse comportamento afirmando que sabem o que é melhor para seus filhos, mesmo que esses filhos queiram começar a tomar suas próprias decisões na vida e se mostrem capazes de fazer isso. Ao estimular a dependência, os pais impedem que a criança desenvolva a autorresponsabilidade e saiba como colocar limites. É uma tentativa de impedir que o filho cresça, se torne forte, competente e autossuficiente. Porque se isso acontecesse, ele deixaria de continuar atendendo às vontades dos pais. Na vida adulta, as pessoas que passaram por esse tipo de criação serão indecisas, podem ter dificuldades para se tornar profissionais competentes em suas áreas ou de criar relacionamentos nos quais se sintam respeitadas e preenchidas. Provavelmente estarão sempre buscando a aprovação dos outros, se sentirão incapazes, desenvolverão apegos exagerados por algumas pessoas e dependência emocional. Para nos livrarmos das sequelas que resultam desse tipo de criação, muitas vezes é necessário contar com o apoio de um terapeuta.
embora existam bons livros que podem ajudar na recuperação da autoestima e no fortalecimento da identidade. Cada caso é um caso, como sempre dizemos. O importante é que nunca tenhamos medo nem vergonha de procurar a ajuda necessária para vivermos de forma mais feliz e autorrealizada.